Alô, olá, alô, vai tudo bem? Expresso com Crime no Ar é aquele episódio rapidinho para te contar uma notícia de true crime, de crime real, que está quente, acontecendo agorinha mesmo. Lázaro Barbosa. Esse nome flodou o meu inbox do Instagram. Não tem um crimezeiro que não tá acompanhando o caso, que não pediu para falar dele. Esse é o assassino que está atualmente aterrorizando o Distrito Federal, fugindo da polícia e recebeu o apelido de Serial Killer do DF. Mas ele é um serial killer mesmo? Quantas pessoas ele realmente já matou? Qual o perfil psicológico dele? Na verdade, quem é esse cara? Quem é Lázaro Barbosa? Onde ele está agora e por que mais de 200 policiais não conseguiram capturar esse homem até agora, depois de quase 10 dias de perseguição. Os questionamentos são vários. E é assim que tem que ser, né? Já que a gente está na cola de um assassino perigoso, no meio de uma investigação que está mobilizando Polícia Civil, Polícia Federal e o Brasil todo está acompanhando. O que a gente tem são perguntas. E muitas dessas perguntas só serão respondidas quando esse cara for finalmente pego. Agora, existem sim algumas coisas que já podemos afirmar sobre esse caso, e é isso que vou trazer para vocês hoje. Lembrando que esse é um caso ativo agora, ou seja, muitas coisas podem acontecer até a publicação desse podcast. Por isso eu quero deixar claro que a gravação desse episódio aconteceu no dia 17 de junho de 2021, e as informações utilizadas aqui foram as que estavam disponíveis nos jornais até essa data. E aproveitando isso, as fontes checadas para esse episódio foram G1, Correio Brasiliense, Correio 24 Horas, Mais Goiás e Notícias UOL. Para começar do começo, eu vou contar para vocês, em ordem cronológica, o que aconteceu no dia 9 de junho desse ano, que deu início às buscas pelo assassino Lázaro Barbosa de Souza, de 32 anos. Ele é suspeito de matar 4 pessoas de uma mesma família em uma chácara em Ceilândia, no Distrito Federal, no dia 9 de junho. Desde então, ele fez uma série de assaltos a chácaras na região. Em um dos crimes, ele deixou 3 pessoas baleadas, também disparou e atingiu em 2 policiais que atuavam nas buscas, além de fazer 3 pessoas de refém. Ao todo, 200 agentes de forças de segurança atuam na operação para prender o Lázaro. Então vamos para o dia 9 de junho. Durante a madrugada, Lázaro invadiu a casa da família Vidal. Essa residência ficava localizada no INCRA 9, no núcleo rural Alexandre Guzmão. A residência era habitada por Cláudio Vidal, de 48 anos, Cleonice Marques de Andrade, de 43 anos, e os 2 filhos do casal, o Gustavo, de 21, e o Carlos Eduardo, de 15 anos. Infelizmente, quando o Lázaro invadiu a casa, a família inteira estava presente. Não se sabe o motivo que levou o Lázaro a entrar nessa casa, nem a cometer o crime, mas o fato é que lá ele matou Cláudio e os 2 filhos. A Cleonice teve tempo de ligar para a família dela pedindo socorro. O irmão dela chegou cerca de 10 minutos depois no local, mas não foi a tempo. Lá ele encontrou os sobrinhos mortos. O cunhado Cláudio estava com marcas de tiros e facadas, mas ainda com vida. E antes de morrer, o Cláudio disse ao cunhado que a esposa havia sido levada por quem invadiu a casa deles. E horas depois, o Cláudio faleceu. Cleonice foi dada como sequestrada e a polícia foi acionada. Logo na manhã do dia seguinte, no dia 10 de junho, o Lázaro volta a invadir uma residência que fica a 3 quilômetros do local onde aconteceu esse triplo homicídio. Lá, ele rendeu com uma arma Silvia Campos, de 40 anos, que era proprietária da chácara, e o caseiro, que foi identificado como Anderson, de 18 anos. Conforme os policiais, o Lázaro passou cerca de 4 horas nesse local. Ele teria obrigado essas 2 pessoas a fumarem maconha, roubou R$ 200, uma jaqueta, celulares e carregador, além de se alimentar antes de fugir para a mata novamente. Dessa vez, ele deixou os reféns para trás com vida. Na madrugada de sexta-feira, no dia 11, ele invadiu a 3ª chácara, ainda nessa mesma região das 2 primeiras. Lá ele também rendeu familiares e roubou um Fiat Palio.
Em Cocalzinho, ainda na sexta-feira, ele abandonou e incendiou esse veículo em uma estrada. No sábado, dia 12, as equipes de segurança que estavam procurando por Cleonice encontraram o corpo dela no córrego da Cascalheira, uma região ali do INCRA 9, entre a BR-070 e a DF-180. O cadáver estava sem roupa e com diversos cortes. Os investigadores também localizaram 2 esconderijos utilizados por Lázaro ali no meio da mata, onde ele mantinha um colchão, roupas e garrafas de água. E isso aqui foi meio interessante porque me pareceu muito como o caso dos irmãos necrófilos, né? Que também andavam pelas matas, tinham os seus esconderijos e aterrorizaram ali a cidade onde eles estavam, em Novo Hamburgo, e isso em décadas passadas. E agora a gente está vendo de novo Lázaro agir meio que de uma forma um pouco parecida. Com esse achado da polícia, ficou claro que Lázaro tem bastante conhecimento ali da região e também uma grande capacidade de sobreviver na mata, criando esses esconderijos provisórios e se aproveitando de casas locais para se alimentar, algo que os irmãos necrófilos também faziam. Para quem não conhece o caso dos irmãos, eu falei deles no episódio 15 do Café com Crime. Ainda no sábado, dia 12, dia dos namorados, aliás, Lázaro teria passado a tarde bebendo e se divertindo em uma chácara próxima à Lagoa Samuel. Lá, o suspeito fez o caseiro refém e também o obrigou a fumar maconha. Eu não sei o que ele tem com isso de forçar as pessoas a fumar maconha, mas é uma daquelas coisas que só vamos descobrir depois que ele for entrevistado e prestar depoimentos para a polícia, né? Antes ele fugir novamente dessa chácara, ele botou fogo no carro do refém. E de lá, ele foi para outra chácara, onde ele baleou 3 homens e roubou 2 armas de fogo. Um desses homens foi baleado na perna e já saiu do hospital, tá tudo bem. Os outros 2 ficaram em estado grave, internados no hospital de Anápolis. A polícia chegou no local desse crime e quase pegou o Lázaro. O suspeito, então, ele furtou um carro para tentar se livrar do cerco policial que estava se aproximando. Houveram trocas de tiros ali com os policiais, mas ele conseguiu escapar enquanto ateava fogo a uma casa em Cocalzinho. Esse carro que ele roubou, ele também abandonou na estrada, próximo a Edilândia, e continuou a sua fuga pela mata. No domingo, dia 13 de junho, Lázaro furtou um outro carro lá em Cocalzinho, só que aí ele acabou deixando o veículo, que era um Corsa vermelho, no meio da estrada depois que ele avistou um ponto de bloqueio que tinha sido montado pela polícia. Dentro desse carro foi encontrado um carregador de munições. Os policiais então começaram uma busca bem intensa ali pela mata, usando cães farejadores, drones, helicópteros, assim, botaram tudo que eles tinham atrás de Lázaro. E assim, gente, esses últimos dias, a polícia lá da região não teve 1 minuto de paz. A história continua. Dia 14. As polícias do Distrito Federal e de Goiás fizeram um cerco em 34 propriedades rurais ali da região e continuaram as buscas por Lázaro Barbosa. A Polícia Militar do DF reuniu o Batalhão de Policiamento de Choque, de Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas, do Grupo Tático Operacional e do Batalhão Ambiental. A Polícia Civil, a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária também participaram do cerco, então foi um reforço completo. Nesse mesmo dia, um caseiro de uma chácara afirmou que viu Lázaro lá na sua propriedade e chegou a trocar tiros com ele. Só que o caseiro não sabe dizer se conseguiu ou não atingir o Lázaro. E a polícia também não chegou a confirmar se esse homem que o caseiro trocou tiros era realmente o Lázaro. Naquela noite, com certeza, o Lázaro foi visto em uma fazenda entre os distritos de Edilândia e Girassol. E essa certeza vem do fato de que ele foi flagrado por uma câmera de segurança que estava lá no local, ali na fazenda. A polícia acredita que ele passou a noite lá, dormiu dentro desse curral, e o caseiro também disse que o Lázaro pediu comida para ele. Mas assim que ele entrou na casa para buscar, o Lázaro deve ter suspeitado que ele fosse voltar com uma arma ou que ele foi ligar para a polícia, sei lá, e fugiu para o meio da mata de novo. No dia 15, Lázaro volta a fazer novas vítimas.
Ele invadiu uma casa em Edilândia, que era habitada por um casal e uma adolescente de 16 anos. Por sorte, nos dias anteriores, a polícia já tinha passado nesse local para alertar as famílias, né, do que estava rolando e fazer uma busca ali. E um desses PMs deixou o seu número de celular com a adolescente caso ela visse algo. E, gente, no momento que a garota viu Lázaro dentro da sua casa, ela correu para debaixo da cama e mandou uma mensagem para a polícia. Ela escreveu: "Socorro, o assassino Lázaro está aqui em casa." E passou o endereço do local. Na hora, os policiais foram até a casa, mas ela já estava vazia. Os policiais fizeram uma busca ali no entorno e encontraram o Lázaro na beira de um córrego, onde ele tinha tentado esconder os reféns ali, colocando folhas em cima deles, porque ele viu que a polícia estava a caminho. Ali aconteceu uma troca de tiros, onde 2 policiais acabaram baleados. Só que os tiros foram de raspão e os policiais passam bem. Os reféns foram soltos, sem nenhum ferimento, estão bem também, né, apesar do trauma, e Lázaro fugiu. E por isso as buscas continuam. Os policiais estão a pé pela mata, usando cães e cavalos. Eles também cercaram a mata entre o Distrito Federal e o entorno ali de Goiás, usando drones e helicópteros. E até hoje, dia 17 de junho, é isso que aconteceu. Foram esses os eventos que levaram a polícia a buscar, assim, loucamente pelo Lázaro. Mas não é a primeira vez que esse assassino se mete com a polícia. Ele conta com um extenso histórico criminal que inclui homicídio, estupro, roubo, latrocínio e porte ilegal de arma de fogo. Lázaro Barbosa de Souza nasceu em 1988. Em agosto, daqui a alguns meses, ele vai completar 33 anos de idade. Ele é de Barra do Mendes, no sudoeste da Bahia, e foi na sua terra natal que ele iniciou sua vida criminosa e cometeu os primeiros assassinatos ainda em 2007, quando ele tinha 19 anos. Ele estava stalkeando uma garota que ele gostava, ele tinha se apaixonado e estava obcecado por ela. E aí, quando ele estava perseguindo ela na rua, 2 trabalhadores rurais viram isso, tentaram ajudar a moça, mas infelizmente ambos acabaram mortos por Lázaro. Depois do duplo assassinato, o Lázaro passou quase 15 dias escondido numa serra enquanto os policiais tentavam capturar ele. A capacidade dele de se esconder na mata vem daí, né? Já vem de tempos. E isso tudo, né? Essa capacidade dele, a violência dele, acabou criando um boato na cidade dele de que Lázaro tinha feito um pacto com o diabo e que era por isso que ninguém conseguia pegar ele. Aí, alguns dias depois, Lázaro machucou a sua perna durante a sua fuga na mata e decidiu se entregar na polícia, lá na delegacia. E então ele foi preso. Mas ele fugiu. Ele fugiu da cadeia cerca de 10 dias depois da prisão e até hoje ele é considerado foragido. Em 2009, ele foi preso novamente, dessa vez no complexo penitenciário da Papuda, lá em Brasília. E isso aconteceu por uma suspeita de roubo, estupro e porte ilegal de arma de fogo. Em 2013, ainda na penitenciária da Papuda, ele recebeu um laudo psicológico que o descrevia como, abre aspas, psicopata imprevisível, fecha aspas. Mesmo assim, em 2014, a prisão de Lázaro foi convertida para regime semiaberto. E em 2016, Lázaro simplesmente deixou de comparecer na Papuda como ele devia, como era obrigação dele, ou seja, ele fugiu de novo. 2 anos depois, ele é preso em Águas Lindas de Goiás, em cumprimento de 3 mandados de prisão por homicídio qualificado, porte ilegal de arma de fogo, roubo e estupro. E aí, em julho de 2018, mais uma vez, ele foge. Mano, o cara é liso, né? Ele fugiu não uma, não 2, mas 3 vezes. Puta merda. Desculpa a expressão, mas, cara, puta merda mesmo. Depois dessas fugas todas, ele começou a cometer os crimes atuais que aterrorizam o DF e Goiás. Segundo as apurações que a gente tem até o momento, antes dos assassinatos no dia 9 de junho de 2021, o Lázaro já vinha cometendo uma série de crimes ali na região desde o ano passado.
Em 8 de abril de 2020, ele invadiu uma chácara em Santo Antônio do Descoberto, lá em Goiás, e golpeou um idoso com um machado. No dia 26 de abril de 2020, Lázaro teria invadido uma casa no sol nascente. Ele arrombou a porta da casa, trancou pai e filho num quarto e levou a mulher para um matagal, onde abusou da vítima. No dia 17 de maio de 2020, o Lázaro fez uma família refém, ali naquela mesma região do sol nascente, e segundo a polícia, ele ameaçou as vítimas com faca e armas de fogo. E nesse crime, olha que bizarro, ele obrigou as pessoas a ficarem nuas e mandou as mulheres que estavam na casa a servir jantar para ele. E aqui encerra a longa ficha criminal de Lázaro Barbosa de Souza. Agora, com certeza as motivações dos crimes e o histórico dele vão aparecer mais quando ele realmente for preso e interrogado. Mas já sabemos de alguns detalhes sobre a sua família e a fama que ele tinha na sua cidade natal. O pai de Lázaro, Edinaldo Barbosa, concedeu uma entrevista onde ele conta que se casou com a mãe de Lázaro, Eva Maria Souza, quando ele tinha apenas 17 anos, lá no município de Barra do Mendes. O relacionamento dos dois, dos pais do Lázaro, foi muito conturbado, foi marcado por brigas, por agressões e acusações de traição de ambas as partes. E quando o casal se separou, Lázaro Barbosa e o irmão mais novo, o Deusdete, ainda eram crianças. Então foi uma infância bem conturbada. O irmão mais novo de Lázaro, ele morreu há 5 anos durante um acerto de contas em Goiás. Ele também tinha se envolvido com crime e acabou morrendo por conta disso. O pai de Lázaro, o senhor Edinaldo, ele conta que depois de todas essas confusões com os filhos envolvidos com crime, ele acabou só reencontrando o Lázaro há 6 anos atrás, durante uma visita que o filho fez. E ele foi uma visita muito rápida, onde ele só chegou e foi embora, porque foi em uma das vezes que ele tinha fugido da cadeia. Então ele estava ali em movimento. E o que marcou o Edinaldo é que ele fala que o filho estava muito diferente, que ele não reconhecia o filho e que, abre aspas, o demônio se apoderou dele. Apesar de ser cedo demais para começar a traçar um perfil psicológico de Lázaro, algumas coisas a gente já pode concluir se a gente tiver como base o laudo criminológico feito dele em 2013, quando ele estava preso lá no complexo penitenciário de Papuda. Esse documento ele destaca que o Lázaro tem características de personalidade como agressividade, ausência de mecanismos de controle, dependência emocional, impulsividade, instabilidade emocional, possibilidade de ruptura do equilíbrio, preocupações sexuais e sentimentos de angústia. O documento ainda destaca que Lázaro teve o desenvolvimento psicossocial muito prejudicado por agressão familiar, falecimento de familiar, abandono de atividades escolares, trabalho infantil e uma situação financeira precária. Apesar de tudo, o documento também fala que Lázaro tem sim consciência das suas atitudes e ele consegue perceber o sofrimento que ele causa a terceiros. Isso é o que o laudo de 2013 fala, né? Então, claro que de lá para cá tem um longo caminho e muita coisa pode ter mudado aí na forma como ele age ou como ele percebe o mundo, mas até Lázaro ser examinado novamente, é isso que sabemos sobre o seu perfil. Agora, saindo dessa análise, eu queria entrar um pouquinho na fama que Lázaro tem na sua cidade natal, lá em Barra do Mendes. As pessoas lá têm algumas opiniões sobre ele e eu encontrei aqui e queria compartilhar com vocês, porque faz parte aí do histórico dele. Uma moradora de Barra de Mendes diz o seguinte, abre aspas: busquem saber mais sobre a história dele. Aqui na minha cidade, em Barra dos Mendes, ele matou 2, veio a polícia da região toda e não conseguiram pegar ele. As escolas ficaram por um bom tempo fechadas. Lázaro nunca morou na cidade ou no povoado, morava no mato. Vinha no povoado só para comer e voltava para o mato. A história da família dele é macabra.
Quando ele se entregou à polícia e começou a contar a história no depoimento dele, os policiais ficaram chocados porque ele falava exatamente onde os policiais estavam, por onde tinham passado durante todos aqueles dias de operações e buscas sem terem conseguido pegá-lo. Fecha aspas. A mesma mulher ainda conta que acredita que quando o garoto era pequeno, ele foi ensinado pelo avô a praticar o mal por meio de rituais macabros. E assim, Lázaro se tornou uma espécie de lenda onde as pessoas realmente acreditam que ele possa evocar espíritos malignos para protegê-lo e ajudá-lo a cometer os seus crimes. Ok, né? Dizer assim que ele é protegido por espíritos malignos e tal, parece coisa de quem vê muito filme de terror e tá apavorado. Mas não é que esse lance de rituais tem um fundinho de verdade? Pois é. A Polícia Militar de Goiás afirmou que realmente foi localizado uma espécie de altar em que seria feito rituais espiritualistas em uma casa em que Lázaro supostamente viveu. O imóvel fica em Cocalzinho e em uma das paredes da casa está escrito Satã, Satanás. Mas é aquela coisa, né? Não dá para saber se é realmente dele esse altar, e mesmo se for, se essa suposta seita ou prática ritualística dele tem a ver com os crimes que ele cometeu. Isso só vai ficar claro depois da prisão de Lázaro. E o que a gente precisa saber agora? Principalmente quem reside na região de Brasília. Até onde se sabe, o Lázaro está a pé, o que significa que o campo de atuação dele é limitado, né? Está limitado ali ao Distrito Federal e os arredores do estado de Goiás. Ele já foi visto em Cocalzinho de Goiás, Águas Lindas de Goiás, Edilândia, Ceilândia e em Pirenépolis. Ele não anda no meio da cidade, mas ele se mantém nas matas por ter facilidade em se esconder nesse local. De acordo com a polícia, ele também pode estar próximo de um curso de água, porque assim ele poderia beber e se hidratar com mais facilidade. E ali na região tem algumas cachoeiras. A polícia segue a sua busca, na certeza que o cerco está se fechando e logo Lázaro será pego. Eu espero poder ter esclarecido a linha cronológica desse caso e também deixar vocês aí com um entendimento maior de quem é essa pessoa com quem a polícia está lidando no momento. Eu vou ficar de olho e qualquer atualização eu trago para vocês lá pelo Instagram, o @cafécomcrime. Eu também postei algumas fotos relacionadas a esse caso, a foto do Lázaro, de alguns lugares que ele já passou, então quem quiser vai lá no @cafécomcrime no Instagram para dar uma olhada. Segue lá e a gente vai acompanhando o caso juntos. Na próxima quarta-feira eu volto com um episódio normal do Café com Crime. Então até lá, fiquem protegidos e atentos, porque de desgraça já basta esse podcast. Tchau, tchau!